Mateus 28, 18 a 20. Preste muita atenção que essa palavra é muito esclarecedora. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Queridos, quando falamos sobre batismo, é o nosso tema hoje, precisamos trazer alguns esclarecimentos, porque ao longo das décadas e séculos, a igreja teve um entendimento errado acerca do batismo. As pessoas se convertiam, ficavam um ano inteiro, às vezes até 2 anos, numa preparação sem fim para serem batizadas, e também o batismo visto apenas como um símbolo, apenas como uma simbologia. Isso não é verdade. Nós vamos aprender aqui hoje. O seu significado é muito forte, muito poderoso. Portanto, nós vamos ver o que a Bíblia diz, os textos da palavra de Deus acerca do assunto. Amém? Então, o batismo não é um passo do caminho, não é para depois de algum tempo da vida cristã. O batismo está na porta de entrada. Me lembro que meu tempo de adolescente, a gente tinha que passar um ano inteiro em preparação e depois ainda era examinado. Ia para o conselho da igreja para sermos arguídos, para ver se eles nos aprovavam. São coisas que os homens criaram, mas não é o que está na palavra de Deus. Batismo na Bíblia é imediato. Você pode dizer, batismo na Bíblia é imediato, logo após a conversão. O batismo está revestido de sentido, de realidade espiritual, e isso é o que nos afirma Jesus e os apóstolos. Vejamos, Mateus 28, nós lemos, diz: aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os. A gente faz o contrário, tem feito o contrário ao longo do tempo. Primeiro vai ensinar, para depois batizar. Não, o princípio é batiza como um passo importantíssimo de entrada no corpo de Cristo. Aleluia. Marcos 16 diz assim: Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Crer e ser batizado. Diga, crer e ser batizado. Mas quem não crê será condenado. No texto de Mateus, Jesus colocou o batismo no início da vida com ele. Primeiro batizar e depois de ensinar a guardar as coisas que ele ordenou. Não diz que é primeiro ensinar para depois batizar. O texto de Marcos é mais forte ainda, o texto de Marcos, o texto que lemos há pouco, e muito claro: quem crê e for batizado será salvo. A igreja vive como se Jesus tivesse falado: quem crê deve ser batizado depois de um longo tempo na igreja. Não é isso. É crer e ser batizado. Diga, crer e ser batizado. Que autoridade nós temos para trocar as palavras do Senhor Jesus? Porque a maior parte da igreja crê que o batismo não é importante para a salvação. Geralmente as pessoas citam um único caso, que é o do malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus.
que ele recebeu o perdão dos seus pecados, e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali é uma exceção, não é regra, não é princípio. O princípio é outro, é crer e ser batizado. Diga: o princípio é crer e ser batizado. Esse é o princípio. Eu digo a vocês, se aquele homem tivesse a oportunidade de descer daquela cruz, de ser retirado daquela cruz, ele imediatamente iria procurar o batismo. Se o batismo fosse apenas o que a igreja tem ensinado, Jesus não diria o que ele disse. Será que ele estava entusiasmado? Será que Jesus exagerou? Sabemos que não. Portanto, vamos devolver a autoridade que cabe a Jesus. Glória a Deus. Vejamos como os apóstolos interpretaram o ensino de Jesus acerca do batismo. Perceba que em todos os casos que nós leremos, os crentes se convertiam a Jesus e imediatamente eram batizados. Vamos lá, no Pentecoste, Atos 2, 38 a 41 diz assim: batizaram 3.000 em um só dia. Por que isso? Porque não foram batizando aos poucos, como hoje se faz, e nós agora estamos corrigindo a rota em nome de Jesus. Alguns diriam: por que não conhecer toda aquela gente? Alguns eram inclusive de outras cidades. Hoje, por exemplo, eu recebi um áudio de uma das pastoras dizendo: na fazenda de fulano de tal tem uma pessoa, um senhor, que ele é crente em Jesus, mas ele não pode congregar, ele mora lá na roça, lá na fazenda, mas é firme em Jesus, e ele quer se batizar. Ele pode? Eu disse: pode e deve. Porque o batismo é para os salvos em Jesus. Amém? Então, a outra palavra, os samaritanos, de Atos 8, 12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, imediatamente, logo após a ministração da palavra por parte do diácono Filipe. Imediatamente os crentes iam sendo batizados, porque é a inserção no corpo de Cristo. Dê um glória a Deus. O único requisito era ali dar crédito à palavra de Deus, ao reino de Deus e ao nome de Jesus. Não era necessário passar por provas, nem necessitavam de meses de estudo bíblico. E hoje, qual é o engano do diabo? Você pergunta um crente, ele se converteu, não está preparado. Agora não. Aonde está isso na Bíblia? Será que esse crente é convertido mesmo? Porque se ele é crente em Jesus, ele imediatamente quer ser batizado. Inclusive, a partir de agora, nós vamos fazer esse evento dia 14, mas no ano que vem, nós vamos fazer batismo algumas vezes no ano. Amém? Para quê? Para os crentes não ficarem esperando, porque eles precisam ser introduzidos no reino de Deus, no corpo de Cristo. Glória a Deus. O etíope eunuco, lá de Atos 8, 36, 38, aquele oficial lá da Etiópia, da rainha de Candace, que ele está na sua carruagem voltando para a sua terra, para o seu país, para a África. E o Espírito de Deus pega seu servo e coloca ao lado dele, Filipe, que começa a correr ao lado da carruagem, e vira para ele, e a carruagem está indo, e ele está indo correndo ao lado, e pergunta: você entende o que você lê? E ele estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53, e ele diz assim: como entender se não há quem me ensine, se não há quem me explique?
e o convidou a subir na carruagem, e foi seguindo estrada fora, e Filipe foi evangelizando, falando que aquele que Isaías estava falando era Jesus, o Messias, o Salvador. E esse homem vai ouvindo a palavra de Deus, e daqui a pouco ele interrompe. Filipe diz assim: tem algum impedimento para eu ser batizado? Quando ele foi passando por uma região onde tinha águas, rios, ele pergunta: tem algum impedimento para eu ser batizado? Ele diz: nenhum. Se tu creres que Jesus é o Senhor da sua vida, ele diz: eu creio. Desceram e imediatamente o homem foi batizado. Dê um glória a Deus. Novamente aqui, não necessitou de uma escolinha de batismo. Inclusive, eu já estou hoje ministrando a doutrina bíblica acerca do batismo, já preparando o povo. Paulo, Atos 9, 17 e 18, logo após sua conversão, ele está numa casa hospedado, e Deus mandou lá Ananias, e ele entrou na casa e impôs as mãos sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde você vinha, para que recuperes a vista, que ele ficou cego, recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo como escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Amém? Mas ele ficou 3 dias. Ele se converteu e ficou 3 dias. Mas ele não tinha tido contato ali com nenhum servo do Senhor para ministrar batismo a ele. Ele ficou cego, ficou em jejum, ficou na presença do Senhor, e Deus manda então um servo, Ananias, ir lá orar por ele, e imediatamente ele foi batizado. Cornélio e sua família, Atos 10, 47 e 48. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Cornélio está na sua casa, um homem piedoso, o homem que cria na salvação. Ele é o primeiro grupo de gentios, ele é a porta que Deus abriu entre os gentios, o primeiro gentil a se converter. Você lembra que ele tem um sonho, Deus fala com ele, manda um anjo, vem, conversa com ele, manda buscar Pedro, e eles vão lá, trazem Pedro, e Pedro começa a pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, e daqui a pouco eles foram batizados pelo Espírito Santo. Cornélio e seus convidados, a casa estava cheia de amigos, de parentes, de funcionários, e todo o povo foi batizado do Espírito Santo. Ali eles então começaram a orar em línguas, e Pedro olha e diz: peraí, esses são os gentios. O judeu não queria salvação para o gentio, por isso é chamado de gentio, o povo sem Deus. Só que o evangelho chegou aos gentios, aleluia, glória a Deus. Nós somos gentios, eles são os judeus. E aí Pedro disse: bem, se eles foram batizados pelo Espírito Santo como nós, estão orando em línguas como nós, por que não batizá-los nas águas? E imediatamente foram batizados, todos crus na fé, tudo crente recente, crente do dia. Isso quer dizer o quê? Se tivéssemos aqui um batistério, uma pessoa que confessa Jesus na noite e diz assim: eu gostaria agora de ser batizado, ela poderia ser. Amém? Lídia e a família, Atos 16, 13 a 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa e fiquem hospedados comigo. E nos constrangeu a isso. A mulher teve um coração tão transformado que ela agora se torna hospitaleira. Ela quer servir
os homens de Deus. E diz aqui que assim que ela se converteu, imediatamente ela foi batizada. Dá para glorificar Jesus? O carcereiro e sua família. Lembra que Paulo e Silas estão presos injustamente, apanharam terrivelmente, estão com as costas rasgadas, sangrando, e eles começam a louvar a Deus, cantar cânticos de adoração, de louvor ao Senhor. E diz que houve um terremoto na prisão, as cadeias caíram, todos os presos ficaram soltos, e o carcereiro então se desespera, e ele puxa da espada para se matar, porque ele pagaria com a própria vida pela morte, pela fuga dos presos. E aí Paulo diz para ele: não faça tal coisa, que todos nós estamos aqui, isso é, ninguém fugiu. O homem pede a lâmpada, entra para a cadeia afora, o presídio afora, e constata que todos estão ali. E esse homem, diz aqui o texto, então o carcereiro pediu uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Sabe que hora era isso? Meia-noite. Meia-noite. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite. Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Agora já está cuidando do irmão, dos irmãos Paulo e Silas. A seguir, foi o carcereiro e toda a sua família batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes colocou mesa, deu comida para eles, e com todos manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Glória a Deus. Esse é o caso mais interessante. O versículo 25 mostra: tudo começou por volta da meia-noite, quando se sucederam uma série de acontecimentos. Depois Paulo e Silas pregam o evangelho para ele e sua família. A seguir, o carcereiro vai lavar os vergões deles, e logo depois foram batizados naquela mesma hora da noite, depois da meia-noite. Aí talvez você pergunte: sim, mas era madrugada, para que tanta pressa? Paulo não podia nem mesmo esperar amanhecer. O que os apóstolos viam de tão importante no batismo para serem tão apressados em batizar? Paulo não podia falar assim: irmão, estou todo doído, estou todo cortado, esperar agora eles nos soltarem amanhã, e depois de soltos nós vamos levar vocês à igreja para batizar você e a família. Não. Paulo imediatamente Paulo e Silas os batizam. Preste atenção na pergunta: por que era tão importante batizá-los imediatamente? Se fosse apenas um símbolo, como nós somos ensinados e ensinamos, não tinha necessidade de ser tão depressa. Mas para eles não era apenas um símbolo, tampouco era um testemunho público de fé. Em vários casos, pessoas foram batizadas e nem teve público, como é o caso do próprio carcereiro, que a gente sempre ensinou que o batismo é um sinal visível de uma graça invisível, está correto, mas a gente ensinava que ele era um símbolo de algo que aconteceu no nosso interior. Para falar que apenas símbolo é muito pouco, estamos estudando sobre isso. E um testemunho público para todos verem, mas muitas vezes as pessoas foram batizadas e nem teve público, como é o caso do carcereiro. Vamos para frente. Crispo e outros, Atos
18:8, mas Crispo, o líder da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos da cidade de Corinto, ouvindo, criam e eram batizados. Novamente, a única condição para ser batizado era receber a palavra. Criam e eram batizados. E ainda os 12 em Éfeso, Atos 19, 4 e 5. Logo que foram ensinados sobre Jesus, eles foram batizados. Vimos então que a prática dos apóstolos era muito diferente do que a igreja pratica hoje. Para eles o batismo era algo tão importante, tão fundamental e indispensável, que quando alguém recebia a palavra, era batizado imediatamente, não importando quem fosse, nem que horas fosse. Queridos, eu tenho inúmeros estudos bíblicos sobre batismo. Inúmeros. Quando eu puxo no meu computador, vem uma tela inteira com o tema. Mas quando o Espírito de Deus me trouxe luz acerca desse assunto, o autor, que é um mestre, muito respeitado na igreja do Senhor, que é Luciano Subirá, para mim é quem melhor definiu o assunto. E eu estou trazendo aqui agora a fala dele a respeito do assunto. O ensino dos apóstolos. Há vários textos nas cartas dos apóstolos que nos dão indicações e ensinos sobre o batismo. A maioria destes textos fala das realidades espirituais que estão associadas ao batismo, sem dizer claramente o que é o batismo. Mas Gálatas capítulo 2, versículo 27, capítulo 3, versículo 27, lança luz sobre o assunto. Veja só: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Os apóstolos não viam, preste atenção nisso, os apóstolos não viam apenas um batismo nas águas, mas um batismo em Cristo. Diga, os apóstolos viam um batismo em Cristo. Era mais que um símbolo, porque aquele que se batiza pela fé era unido a Cristo, mergulhado em Cristo, enxertado em Cristo e revestido de Cristo. Alguém poderia perguntar: mas o que nos une a Cristo não é a fé? A resposta é sim. Mas o batismo foi a maneira que Jesus determinou para esta fé se expressar e se consumar. A água do batismo não tem nenhum poder em si mesma. Se alguém não creu, nem se arrependeu, ou também uma criança, entrar nesta água não acontece nada. Mas se alguém desce a estas águas em fé, pela fé, ele é unido a Cristo. Aleluia! Muitos na igreja hoje pensam que há duas realidades separadas: uma realidade espiritual interior e um sinal exterior que não passa de um símbolo. Quando a pessoa crê, ela é unida a Cristo através do batismo. Você pode repetir? Quando uma pessoa crê, mais forte, ela é unida a Cristo através do batismo. Depois vem o batismo como um símbolo do que já aconteceu depois que ela crê. Por isso as pessoas demoram tanto para batizar os novos, porque eles entendem que é apenas um símbolo. E é muito mais do que isso. Mas os apóstolos não viam assim. Eles viam que juntamente com o sinal exterior operava uma graça interior pela fé daquele que era batizado. Por isso tinham tanta urgência em batizar os novos na fé. O batismo é basicamente uma coisa: união com Cristo. Diga, o batismo é a união com Cristo.
ser mergulhado nele, em Jesus. A morte do velho homem e a ressurreição de uma nova vida são, juntamente com outras coisas, a consequência direta e imediata de sermos unidos a Cristo. Vejamos mais textos para tratar desta realidade espiritual. Romanos 6, versículo 3, versículo 4 e versículo 6. A morte de Jesus é a nossa morte. Você pode dizer? Mais forte. Portanto, nós estamos mortos para o pecado. Diga: eu estou morto para o pecado. Romanos 6, 3 diz assim: ou porventura vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Morremos com ele, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Amém? A morte de Jesus é a nossa morte. Fala também da morte para o mundo. Colossenses 2,12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Colossenses 3, versículo 3, porque morreste e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Gálatas 6,14, mas longe esteja de me gloriar-me, senão na cruz de Cristo nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo, e eu morri para o mundo. Também fala da morte para a lei, Romanos 7,4, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Gálatas 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Você pode dizer isso bem forte? Estou crucificado com Cristo. Mais forte. Portanto, o pecado não pode mais reinar em nós. Você tem que tomar, eu e você temos que tomar a decisão de andar em vitória, andar na presença do Senhor. A ressurreição de Jesus é a nossa nova vida para servirmos a Deus. Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Dê glória a Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo, capítulo 5, versículo 17 diz, todo mundo conhece: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Quem está em Cristo? Aleluia. Glória a Deus. O batismo, então, é para aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, e eles serão introduzidos no corpo de Cristo através do batismo. Efésios 2, 5 e 6, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Portanto, quando o batizador pega uma pessoa, toma uma pessoa e a mergulha na água, isso é uma declaração no mundo espiritual de que ela morreu. Amém? Morreu para o pecado, morreu para o mundo. Ela mudou de dono, ela foi inserida em Cristo Jesus, no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. E quando o batizador pega a pessoa e tira da água, até porque o batismo representa tanto a ideia de morte, que se uma pessoa ficar submersa, ficar imergida, ela daqui a pouquinho vai morrer, não é isso? Amém? Então, quando o batizador pega a pessoa e levanta da água, isso, o significado espiritual é qual? Ela ressuscitou em Cristo Jesus. Glória a Deus. E ainda, sua exaltação é a nossa vitória sobre todas as potestades. Efésios 1, 20 e 23 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos e fazendo-o sentar nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Glória a Deus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, aleluia, debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando a pessoa é inserida no corpo de Cristo, ao confessar a Jesus como Senhor e Salvador, ela deve ser imediatamente, logo depois, batizada. Assim ela estará sendo inserida no corpo de Cristo. Então, batismo é porta. Batismo salva? Sim ou não? Não. Quem salva é Jesus. É o sangue de Jesus quem purifica. Mas o batismo é o cumprimento de um princípio estabelecido por Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É a inserção da pessoa no corpo de Cristo. Vamos lá, agora você entende por que o diabo lança um engano no coração das pessoas e não se batizar? E elas vão passando, agora não, agora não, agora não estou preparado, não estou preparado. Hoje eu estava vendo, essa semana, e hoje também vi um vídeo, um pastor tratando sobre o assunto, e ele trouxe uma palavra muito dura e dizendo assim: ouso dizer que a pessoa que está negando o batismo é porque ela não foi salva. Porque se ele é salvo em Cristo Jesus, ele quer imediatamente se batizar. Alguns anos atrás nós introduzimos um princípio de que aquelas irmãs que moravam, estavam amaziadas e que não eram batizadas por causa dessa situação. Alguns anos atrás, aqui nesse ministério, nós abrimos o princípio para que elas pudessem ser batizadas, porque não era culpa delas, elas queriam se casar, mas o marido não ganhava consciência. Portanto, nós passamos a batizar essas abençoadas irmãs. Capítulo 2, versículo 6 de Efésios: e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Diga: eu estou assentado, reinando com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Você não pode dizer com mais força, não? Acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder,
de todo domínio, eu estou reinando com Cristo Jesus. Eu tenho a autoridade espiritual sobre os poderes das trevas. Você precisa crer nisso, porque se você não crer, o diabo vai te enganar e ele vai ficar teimando. É como alguém que é dono de uma casa e o outro chega e diz: não, essa casa é minha. Aí você: não é minha. Não, essa casa é minha, dá linha. Aí você fica assim sem graça e vai saindo, e o outro entra e toma posse da casa. Não, a casa é sua, faça valer seu direito. Portanto, o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Você está em Jesus, reinando com Cristo Jesus, mas ele é tinhoso, ele é teimoso, e você precisa se posicionar e ordenar que ele saia do seu território. Amém? Embora esses textos que lemos não faz referência ao batismo, é evidente que a nossa posição é em Jesus, e foi no batismo que fomos colocados nesta posição. E ainda temos o perdão dos nossos pecados. Atos 2:38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Dê glória a Deus. Somos lavados e purificados. Atos 22:16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então que fique claro, a água por si só não tem poder de lavar pecado. É o sangue de Jesus. Aqui caberia uma pergunta: mas o que nos purifica do pecado é o batismo ou é o sangue de Cristo? Certamente que é o sangue de Jesus. E ainda somos salvos. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. 1 de Pedro 3:21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E também somos introduzidos no corpo de Cristo, que é a igreja, por ocasião do batismo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, tanto judeus quanto gregos, como escravos, como livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando estávamos no mundo, éramos independentes de Deus, independentes dos homens. Isso é, ninguém tinha direito de se meter na nossa vida. Agora, não nos tornamos apenas dependentes de Deus, mas também nos tornamos sua igreja. Por isso nós devemos submissão uns aos outros. Concluindo, Deus tem uma grande obra para fazer em nós. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Mas Ele não faz nada separado de Cristo Jesus. Deus não nos trata isoladamente. Toda obra que Deus tem para fazer em nossas vidas é em Cristo. Dê glória a Deus. E Ele nos colocou em Cristo, e toda a experiência dele se tornou a nossa experiência. Como podemos aniquilar a velha natureza? Nós não podemos. Bom seria, se fosse possível, acabar com a velha natureza e ela nunca mais nos perturbar. Mas Deus crucificou o nosso velho homem em Cristo. Estou crucificado. Qual é a nossa atitude diante das tentações e dos pecados? Morto não sente desejos, não sente saudades. Morto não tem vontade. Nós precisamos nos posicionar como mortos para o mundo
mortos para o pecado. Aleluia! Como podemos produzir uma vida nova? Não podemos. Mas Deus nos deu a vida juntamente com Cristo. Como podemos vencer a Satanás? Em nós mesmos isso é impossível. Mas Deus nos colocou assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais, acima de Satanás. A igreja está, você está, nós estamos. Toda esta vitória, tremenda e gloriosa vitória, é possível porque nós fomos batizados em Cristo Jesus. Agora você precisa entender por que o diabo gera tanta resistência para as pessoas se batizarem. Por um lado era a igreja que fazia, que ficava segurando o povo para ficar velho de igreja, sendo preparado a dia eterno. Por outro lado, o próprio inimigo colocando suas letras no nosso ouvido. Ah, mas e minha família? Meus pais que não são crentes vão ficar contrariados. Os seus pais que não são crentes precisam, inclusive, ser convidados para estar. Você não está afrontando a eles, eles precisam ver seu batismo, para que eles recebam ministração da parte de Deus, para que eles possam também conhecer a luz de Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus que você conheceu. Amém? É para quem? Para quem é o batismo, igreja? Para os crentes em Jesus, para os salvos. E isso deve acontecer imediatamente. Não pode demorar. Não pode demorar, porque você precisa ter uma vida vitoriosa. Você precisa estar inserido no corpo de Cristo. E aquele que fica teimando e dizendo: eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, essa pessoa precisa se converter. Porque se ele é de Cristo, ele precisa estar identificado com Cristo.